Tudo bem, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, a mim, a nós. Aonde você estiver, que Deus lhe abençoe de maneira gloriosa e grandiosa. Eu sempre digo, irmãos, que a palavra de Deus, aliás, não é o que digo, é a palavra de Deus que diz. Que a palavra de Deus é uma revelação, é uma profecia, é uma visão. A Bíblia diz lá em Provérbios que se não houver profecia, se não tiver profecia, o povo se corrompe. Nós podemos ver isso hoje, né? As pessoas se corrompendo porque não tem profecia. O que é profecia? É a pregação da palavra de Deus. Irmão, para você tirar uma habilitação, você tem que fazer aula, né, numa autoescola. Aula prática, teórica, para que você receba uma carteira de habilitação. Para você ter um certificado, um diploma de advogado, de um cirurgião, aliás, de um doutor, você tem que estudar. Ter um diploma, fazer aula prática e teórica, né? Assim é para nós ser de Deus. Para nós se tornar um povo herdeiro da promessa de Deus, é preciso ter a revelação da palavra de Deus, que é a revelação e é a profecia da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, isso é uma profecia, gente. É uma profecia, é uma revelação e que nos traz visão. Temos que entender isso. Tem pessoas que acham que revelação e profecia é aqueles absurdos que a gente vê as pessoas aí, que Deus vai trazer um tsunami, vai matar reinos e nações. Não, nada disso. Lógico que isso também pode ser uma profecia, um acontecimento. Mas primeiro, para isso acontecer, Deus sempre manda um aviso, gente. Deus sempre está alertando as pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente, inteligente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras e não pratica, vamos entender. Por isso, irmãos, que eu falo para vocês, cuidado com quem ora por você, mas não instrui você a se alicerçar na rocha. Escute, todo aquele que ouve estas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que não é inteligente, não é sábio, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7. Vamos entender. Jesus, ele é a rocha. Rocha quer dizer pedra, né? Por exemplo, Jesus estava falando isso, podemos dizer, falando que nós devemos ser edificados na rocha, que é Jesus. Por exemplo, o homem faz uma casa num lugar firme, dependendo da base, da estrutura, aquela casa não vai cair. Por exemplo, nos Estados Unidos tem muita casa de madeira, mas são casas que são construídas para suportar furacão, ventos e tempestades.
né? Se alguém fizer uma casa nos Estados Unidos, como faz aqui no Brasil, qualquer tempestade derruba essa casa. Por exemplo, se der vento, tempestade no Brasil, como nos Estados Unidos, cai muita casa. Cai muitos prédios, muitos edifícios. A verdade é essa. Por quê? Porque não tem uma estrutura das casas dos Estados Unidos. Talvez você não saiba disso. Então Jesus, ele comparou o homem sábio que faz sua casa na rocha, que vê os ventos, chuva, tempestade e não derruba essa casa. Mas também tem aquele que faz na areia. Areia, você pode colocar o melhor cimento, o melhor concreto, não firma uma estrutura forte, fundamental na areia. Jesus, ele quis dizer o quê? Que tem muitas pessoas que vão falar, Jesus está falando isso, gente, com os cristãos, com aqueles que se diz buscar a ele. Ele disse, o que ele estava dizendo? Que nós, cristãos, às vezes fazemos os nossos fundamentos num lugar fraco, sem nenhum suporte para suportar um vento, um vendaval, uma tempestade. Ele estava dizendo que tem muitos que edificam a sua vida na areia, e quando vem tempestade, derruba, cai. Ou seja, aquelas pessoas que qualquer coisa que acontece, ela desanima, ela desiste, ela joga tudo para o alto. Essas pessoas, elas são edificadas em Jesus, pode até ser, mas de forma rasa, de forma fraca. Por exemplo, a pessoa que edifica a sua vida em Jesus, que é a rocha, ela pode enfrentar a luta como for. Ela pode até tentar desanimar, porque somos humanos, mas ela não cai. Ela não cai com os ventos. Vento são as lutas, tempestade, chuvas, são as lutas que vêm. Que pode até ser forte, mas não derruba aqueles que estão fundamentados em Jesus, que é a pedra angular, a rocha. Já tem aqueles que são edificados em Jesus da maneira rasa. Que ela vê a doença como aprovação, ela vê a miséria como aprovação, ela vê a doença, a enfermidade como aprovação, ela vê dívida, conta, falta tudo para ela. Ah, eu estou no hospital. Ah, eu estou sendo provado. Isso é edificar Jesus na areia, gente. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas dores, as enfermidades, as maldições de nossas vidas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer para você que sarado de quê? Só de enfermidade, não de tudo. Tem pessoas que ela tem um problema tão sério financeiramente que ela termina pegando uma ansiedade, uma depressão, e às vezes, gente, tem cristão aí tirando a própria vida, diretamente. Eu tenho acesso a essas notícias. Por quê? Porque foram edificadas, fizeram a sua casa na areia. A areia não firma nada. A areia não firma nada. Tem pessoas que eram apegadas, gente, a uma quantia de valores insignificante. Porque são pessoas edificadas na areia. Pessoas que limitam o poder de Deus. Ah, não, eu estou doente, vou no médico. Sim, tudo bem, vá no médico. Mas quem é que cura verdadeiramente? Quem é que sara verdadeiramente? Quem é que prospera verdadeiramente? Não, missionário, eu quando sinto alguma coisa, eu procuro primeiramente Deus, mas de madrugada eu já estou no hospital. É porque você acredita na palavra dos homens mais do que a de Deus, gente. Não estou dizendo para você não ir no hospital.
Quer ver uma coisa? Quem fez as plantas? Foi Deus. Para que Deus fez planta? Foi para ocupar lugar? Não. Foi para beneficiar o homem. Com o alimento, com remédio, com saúde e tudo mais. Tem pessoas que tudo que ela sente, vou tomar um antigripal. Que é um remédio feito das mesmas ervas medicinal. Mas como o homem colocou a mão naquele remédio, ela acredita. Então até nisso, gente, as pessoas deixam de crer em Deus. Tem pessoas que elas não acreditam em Deus da maneira que a Bíblia manda. Ela prefere tomar 3 comprimidos antigripal, antifebril, não sei como é que diz. Ela toma 3, 4 comprimidos antifebril ou antigripal, vamos dizer assim, mas não toma um chá de boldo que já combate tudo isso. Coisas que Deus fez. Tem gente que tem mais medo de tomar um remédio natural do que tomar um remédio que o médico passou para ela, que tem efeito colateral. Aí você diz assim, mas o que tem a ver isso com a Bíblia? Muito a ver, gente. Você acha que o homem tem poder e capacidade de fazer uma planta medicinal? Não tem. Ele vai lá, mexe lá, vai lá no laboratório, faz um remédio, acrescenta o que ele quer para deixar você viciado em remédio e vai daí por diante. Tem pessoas que o médico passa uma receita para ela, um comprimido, não, vou marcar a hora, de 7 horas, de 8 horas, porque o médico mandou. Não podemos deixar de obedecer o médico. Mas a Bíblia tem várias receitas que Deus passa de obediência, de temor, de retidão, de renúncia, de cura, de prosperidade, de milagre, e você entra no ouvido e sai no outro. Sabe por que isso? Porque você é edificado na areia. Não estou dizendo para você não tomar seu remédio, não. Tome seu remédio. Mas o que eu não concordo é você acreditar mais nos homens do que na palavra de Deus. Aquele que edifica sua casa na rocha, vê os ventos, a chuva, os vendavais, tempestade, furacão, tsunami, mas não se abala, porque está edificado na rocha. Mas aqueles que edificam na areia, vê o vento, chuva, tempestade, furacão, isso, e se abala, cai, desmorona, porque foi edificado na areia. Só que Jesus disse o quê? Aquele que ouve a minha palavra e exerce e pratica são como aquele homem que edificou sua casa sobre a rocha. Mas aquele que edifica a sua casa na areia, ou melhor, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, repito, e não pratica, é como o homem que edifica a sua casa na areia, qualquer luta, qualquer vento, qualquer tempestade lhe derruba. Fica aqui essa mensagem. Isso é profético, gente. Isso é revelação profética da palavra de Deus. Deus abençoe. Fique todos na santa paz.